Beleza? Boa noite a todos. Que a graça e a paz estejam com cada um. Muito feliz de poder estar de volta com todos aqui, pela misericórdia e a graça de Deus. Hoje, pessoal, nós estaremos iniciando uma outra série, como a Lívia já mencionou no louvor. E nós estaremos falando nessa série a respeito do livro do profeta Jonas. Eu creio que a maioria aqui conhece um pouquinho da história do profeta Fujão, profeta que desobedeceu a ordem de Deus. São apenas 4 capítulos no livro do profeta Jonas, um livro pequeno, mas que traz grandes lições para a nossa vida. Então o título da série é A Compaixão de Deus, porque é o que de fato o livro vai falar. O livro vai falar sobre a misericórdia, sobre a compaixão de Deus com outros povos. Nós precisamos entender o seguinte, que povo de Deus no Antigo Testamento era Israel. Gravem isso. O povo de Deus no Antigo Testamento era o povo de Israel, eram os judeus. E lá em Deuteronômio 4, Deus tinha falado assim para esse povo, que esse povo, o povo dele, o povo de Israel, os judeus, tinha que ser luz para os outros povos. Israel, o povo de Deus, tinha que servir de luzeiro para aquele povo que não conhecia Deus. Isso ficou bem claro lá em Deuteronômio capítulo 4. Então, antes da gente falar do livro de Jonas, nós precisamos entender o quê? Como a gente sempre faz, do contexto, da época em que o profeta viveu, para que quando a gente entrar no livro de Jonas, faça sentido. Só que antes da gente ver isso aí, eu vou pedir para vocês abaixarem a cabeça e vamos pedir que Deus fale no nosso coração. Que durante toda essa série, aqueles que partilharem aqui da frente sejam de fato usados por Deus. E que a palavra venha edificar a nossa vida. Baixar a cabeça. Vamos pedir a Deus. Obrigado, Pai, por mais essa semana que se inicia. Nós temos a alegria de poder começar essa semana te adorando e ouvindo a Tua palavra. Desta feita aqui agora, Pai, juntamente com os demais que aqui estão. Eu peço que o Senhor fale ao nosso coração e nos desafie, Pai, a entendermos que o método do Senhor é para nós que conhecemos o Senhor servir de luzeiro, de luz para aqueles que ainda não te conhecem. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, só para a gente se encaixar aqui, o que aconteceu, gente? Um resumo bem rápido do Antigo Testamento. Aqui é um período antes do cativeiro babilônico. O que aconteceu depois daquela época de Saul, de Davi e Salomão? Um povo de Deus que era unido, na época do Reino Unido, esse único povo de Deus se dividiu. De um lado ficou o Reino do Norte, que é Israel, e do outro lado ficou o Reino do Sul, Judá. No Antigo Testamento, aqueles filhos de Jacó eram 12. Dessa tribo aqui, fica 10 tribos. E nesse reino aqui fica 10 tribos, e naquele reino fica 2 tribos. O que acontece? O Reino do Norte, Israel, em constante falha diante de Deus. Caía constantemente na idolatria. E Deus, antes de mandar o juízo para lá, o que Deus fez? Deus é um Deus bondoso, um Deus misericordioso. Deus enviou para lá os profetas. E esses profetas que Deus enviou para lá, quem que eram? Oséias e Amós. Então, quando a gente lê na Bíblia o livro do profeta Oséias ou Amós, nós temos que entender que eles estão profetizando para quem? Para Israel. E qual é a ideia do conteúdo deles? Arrependam-se dos seus pecados. Porque se vocês, Israel, não se arrependerem do pecado de vocês, Reino do Norte, Deus vai mandar um grande juízo aqui. E sabe quem que era o povo que Deus ia mandar lá? A Assíria.
uma nação, humanamente falando, poderosíssima. O que aconteceu? Israel não ouviu os profetas de Deus. O que Deus fez? Em 722 a.C., Deus levanta a Síria, que invade Israel e acaba com a nação de Israel, ficando somente o reino do sul, o reino de Judá, que depois também caiu nos mesmos pecados do reino do norte. Deus enviou para lá quem? Esses profetas aqui. Então, quando vocês estiverem lendo esses profetas aqui na Bíblia, tenham em mente que eles estão profetizando para qual reino? O reino do sul. O reino do sul, Judá. E qual é o conteúdo da mensagem desses profetas? Se arrependam, gente. Porque se vocês não se arrependerem, Deus vai enviar para cá uma outra nação e vai acabar com vocês. Vai levar vocês para o cativeiro. Quem era essa nação? A Babilônia. E de fato a Babilônia invade Jerusalém, invade o reino do sul, leva eles cativo lá para a Babilônia. Esse cativeiro dura 70 anos, por aí vai. Quando a gente lê os livros do profeta Jonas e Naum, nós temos que entender que Jonas, quando Deus o chama no livro dele, ele vai levar uma mensagem de salvação para quem? Lá para os ninivitas. Vocês vão ler aqui Ninivita, só que Nínive era a capital da onde? Nínive era a capital da Assíria. E o que a Assíria tinha feito com o reino do profeta Jonas? Tinha acabado com eles. Só que, gente, isso aqui aconteceu bem depois que Jonas, ou melhor, isso aqui, quando eles invadem lá o reino do norte, eles acabam com a nação de Israel. A nação de Israel nunca mais voltou a ser nação. E Obadias, ele é usado por Deus para levar a mensagem para Edom, que os descendentes dos edomitas eram irmão gêmeo da nação de Israel. Só que eles estavam pisando na bola. Deus levanta o profeta Obadias para falar assim: vocês estão pisando na bola, arrependam-se também do pecado de vocês, senão vocês vão cair diante de Deus. Beleza. Então, quando nós lemos o livro do profeta Jonas, nós temos que ter em mente que Jonas foi chamado por Deus para levar a mensagem para Nínive, que era a capital da Síria. E quando nós pensamos um pouquinho a respeito de Jonas, do profeta em si, nós vamos ver que o livro do profeta Jonas, ele pode ser considerado o maior livro missiológico a respeito de missões do Antigo Testamento. O livro do profeta Jonas, ele mostra para mim e para você que o amor de Deus, ele se dirige a todas as nações, a todas as pessoas, e não somente ao povo dele, que era Israel, que eram os judeus do Antigo Testamento. O amor de Deus se estende a todos. Isso fica bem claro no livro do profeta Jonas. Quando nós lermos o livro do profeta Jonas, quando Jonas vai pregar lá em Nínive, no capítulo 3, a Bíblia nos mostra que no hebraico, que é o texto original que lá foi escrito, que é o Antigo Testamento, o sermão que Jonas leva para os ninivitas é de apenas, gente, 5 palavras e nada mais. 5 palavras, nada mais. Ele diz: e ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Não deu 10 segundos, isso aqui que eu acabei de falar. Essa foi a pregação de Jonas. E diz a palavra de Deus que a cidade se converteu. O conteúdo da pregação dele foi de 5 palavras. Contudo, gente, esse sermão de Jonas produziu muito impacto. E que impacto! Olha só, Jonas, ele fez todo o possível para que a sua missão fracassasse. Jonas, ele tinha um espírito indignado, um preparo insatisfatório, um sermão medíocre. Sabe qual foi o resultado? Um sucesso tremendo. Eu acho curioso isso aqui, por quê? Porque nós sabemos que a maioria dos pregadores, a maioria das pessoas que se prepara para falar aqui na frente, que tem essa incumbência de falar da palavra de Deus, o que a maioria faz?
Eles vão para seminário, leem livros, eles fazem cursos para melhorar. Porque a ideia é que o resultado do nosso trabalho seja legal. Com Jonas foi o contrário. Ele teve um resultado impactante da sua mensagem, e ele foi o único pregador da história que ele ficou frustrado com o sucesso dele. A cidade de Nínive se converte e esse homem está em briga com Deus. Ele ficou bravo. Ele não queria que os ninivitas se convertessem. Ele então foi o único pregador da história que fica frustrado com seu sucesso. Muitas pessoas, ao lerem o livro do profeta Jonas, elas pensam o quê? Que o grande peixe é o tema central do livro. Só que na verdade, gente, o grande peixe, nem mesmo Jonas é o tema central do livro. O tema central do livro, nós precisamos entender que é quem? Que é Deus. O personagem principal aqui é Deus, é o Senhor, aquele que controla os povos, as nações e todas as coisas. O peixe, na verdade, aqui no livro de Jonas, ele só é citado 2 vezes no livro todo. Enquanto que, quando nós lemos o livro de Jonas, Deus é quem ordena Jonas ir até Nínive para pregar. Deus é quem levanta uma tempestade para ir atrás de Jonas. Deus é quem envia o grande peixe para engolir Jonas. Deus é quem fala ao grande peixe, e o grande peixe vomita Jonas no lugar certo para ele pregar a palavra. Deus é quem novamente comissiona Jonas para ir lá em Nínive. O centro do livro é Deus. É Deus quem perdoa os habitantes daquela cidade maldosa de Nínive. E no final do livro é Deus quem exorta Jonas, porque Jonas está emburrado da cidade inteira ter se convertido. Ao mencionar algumas informações sobre o livro de Jonas, aqui eu quero destacar o autor do livro de Jonas. O autor é o mesmo profeta. Olha só, a Bíblia fala que Jonas era profeta. Ele era filho de Amicai, lá no capítulo 1, versículo 1. Segundo o livro dos Reis, no capítulo 14, nos fala que Jonas, ele morava na cidade de Gat-Éfer, que ficava lá na tribo de Zebulon, no norte de Israel, e ficava a 7 quilômetros de Nazaré. Como eu deixei claro naquele primeiro gráfico aqui no slide, Jonas, ele era galileu, e ele foi contemporâneo daqueles 2 profetas que estavam aqui no canto, que profetizou para Israel. Ele foi contemporâneo, ele viveu na mesma época que Oséias e Amós. Isso é o que a palavra de Deus nos informa. Olha só, o nome Jonas, Ioná, no hebraico, o significado é pomba. É pomba. Mas ao estudarmos o livro de Jonas, nós vamos ver que a vida de Jonas nega o significado do seu nome. Não tem nada a ver com pomba. Pomba é a ideia de um animal calmo, de paz. Mas Jonas não é assim. Talvez gavião teria sido um nome mais apropriado. Sabe por quê? Porque longe de ser um homem pacífico como uma pomba, Jonas é um homem que está em guerra com Deus. Jonas é um homem que está em guerra com as pessoas. Esse é o profeta Jonas. Jonas era um pregador que desejava ver a morte. Ele desejava ver a destruição dos seus ouvintes e não a salvação dos ninivitas. Justamente porque, lembra, Nínive era a capital da Síria. E Jonas sabia que futuramente a Assíria seria uma grande ameaça para o povo dele, para Israel. E como de fato foi, porque em 722 a Assíria entrou em Israel e acabou com a nação. Então Jonas, ele queria ver, na verdade, a destruição dos ninivitas e não a conversão deles. Como que muitas e muitas vezes, gente, eu e você, nós nos identificamos perfeitamente com Jonas. Sabe por quê? Porque Deus também nos chama para a gente ser luzeiro no mundo, ser luz aonde Ele nos coloca e como nós temos dificuldades em relação a isso. Essa é que é a verdade. Isso daqui é um fato. Mas Jonas, ele demonstra em seu temperamento um homem emburrado. Jonas era um tipo de pessoa sem misericórdia e é mal relacionado com Deus. Olha só o contexto que o profeta Jonas viveu e o tempo também.
O nome do profeta Jonas só é citado no Antigo Testamento, fora do livro dele. Fora do livro dele, no Antigo Testamento, o nome de Jonas só é citado uma vez. E a referência está lá em 2 Reis, capítulo 14, versículos 23 e 25. Que foi no reinado de um rei chamado Jeroboão, Jeroboão II. Esse Jeroboão foi um rei no reino do norte, Israel, a qual Jonas pertencia. Então olha o que diz o texto, falando a respeito do profeta Jonas. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Esse Jeroboão II, diz o versículo 24, que ele fez o que era mal perante o Senhor. Jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Restabeleceu ele os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai o profeta, o qual era de Gat-Éfer. Jonas era daquele local lá, ó, de Gat-Éfer. Jonas então, gente, conforme esse texto aqui, sabe o que ele faz? Ele profetiza coisa boa. Ele fala assim lá, para o pessoal lá de onde ele vivia, ó, vocês vão expandir o reino. Legal. É bom profetizar coisa boa. Jonas profetiza então, durante o reinado de Jeroboão II, que foi daquele período de 793 a 753 a.C. E ele anuncia o quê? Ele anuncia o aumento do território e a fugaz prosperidade de Israel no reino de Jeroboão II. Então o que Jonas faz conforme esse texto? Ele profetiza lá, na época de Jeroboão II, coisa boa. Ele fala, rei, no seu reinado, Israel vai expandir o reino. Olha que legal. Vai expandir o reino. E como eu acabei de falar, é bom anunciar coisa boa. E quem ouve coisa boa, gosta também. Jonas é um profeta que está anunciando isso aí para Jeroboão II. Você vai expandir o reino. Legal. Jonas profetizou a favor da expansão das fronteiras de Israel. É isso aqui que ele profetiza. Que Israel ia largar as fronteiras. Tranquilo. Que rei que não gosta de ter conquistas durante o seu reinado e de ter coisas boas? Então eu aprendo com isso que Jonas, ele foi um instrumento de Deus. Para quê? Para anunciar o crescimento da sua nação. Ele foi um instrumento de Deus para anunciar o fortalecimento político da sua terra e a expansão dos limites do seu reino. Olha que legal. Esse é Jonas, o profeta de Deus. Está sendo usado por Deus para profetizar coisa boa. Mas olha agora, e entrando então no livro do profeta Jonas. Agora o profeta Jonas vai receber um chamado, que para ele vai ser um chamado desagradável. Por que para Jonas vai ser um chamado desagradável? Ele é chamado para pregar lá em Nínive. E lembramos que Nínive era a capital da Síria. E Jonas e os israelitas viam os assírios como inimigos. Por isso que para Jonas foi um chamado desagradável. Olha o que diz, Jonas capítulo 1, versículos 1 a 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. Gente, imagine a cara de Jonas. Eu vou ter que ir lá em Nínive? Mas Nínive é a capital da Síria. E os assírios é um forte candidato para acabar com o meu povo, para acabar com a minha nação. Agora Deus quer que eu vá lá em Nínive e leve uma mensagem de salvação para eles. Eu quero que esse povo se lasque. Eu quero que os ninivitas morram. Porque se eu levar uma mensagem de salvação para eles, vai fazer sentido. São os nossos inimigos. Talvez esse é o pensamento que permeia aqui, ó, de Jonas, a cabeça de Jonas, o coração de Jonas. Versículo 3, depois que Jonas recebe esse chamado de Deus, olha o que Jonas faz, diz o texto:
Jonas se dispôs. Mas para quê? Mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Ele não quer ir para Nínive, ele foi para Tarsis. E o que ele faz para ir lá para Tarsis? Ele desce para um lugar chamado Jope, era uma cidade portuária, da onde tinha muitos navios, onde as pessoas desciam para lá para pegar navios, para fazer as viagens, e é para lá que ele vai. Ele desce para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, ele pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Tem um louvor que as crianças cantam, que é assim, ó: não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. E não dá, gente. Não sei o que esse homem está querendo aqui. Aqui nós vemos então a respeito do chamado de Jonas. Portanto, aqui nós aprendemos que Jonas é o homem a quem Deus comissiona, conforme o versículo 2, dá para ele uma missão. E qual é a missão? Jonas, vai em Nínive e prega para eles lá, porque a malícia deles chegou até mim. Eu fico imaginando a cara do profeta Jonas. Deus comissiona ele dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. Eu vejo, gente, que essa comissão, que essa missão, que esse encargo que Jonas recebe de Deus, é um encargo, é uma missão soberana, é uma missão clara para ele, e é uma missão extremamente urgente. Jonas conhecia o Deus que ele servia. A missão que Jonas tinha diante de Deus era de ir lá em Nínive e anunciar o pecado daquele povo, anunciar a palavra de Deus em Nínive. Gente, Jonas, ele tinha consciência do quê? Jonas, ele tinha consciência de que Nínive, a capital da Síria, era a nação, era aquele povo que mais risco podia trazer à sua nação, como de fato depois trouxe em 722. Jonas sabia que Nínive, a capital da Síria, era a única nação talvez que pudesse lançar uma sombra de medo para o povo dele, e que mais tarde poderia levantar para destruir Israel. Olha só, Jonas, nisso aqui então, pelo fato dele ter fugido da missão que Deus deu para ele, de ir lá em Nínive, Jonas, ele não consegue entender como que Deus pode amar os seus inimigos, no mínimo potenciais. Jonas não consegue entender que Deus possa querer salvar aqueles que eram um risco para a segurança e a estabilidade política deles. Esse é o profeta. Existem umas coisas no coração de Jonas que ele não compreende, ele não entende. Aqui está a razão porque Jonas teve dificuldade então, gente, de ir lá em Nínive, porque ele via que os ninivitas eram inimigos. Esse é o pano de fundo que revela o sentimento de Jonas e suas motivações para fugir dessa missão de Deus, para fugir do chamado de Deus, em vez de cumprir esse chamado. Ele não quer, ele quer fugir, ele quer ir para o outro extremo do local que Deus mandou ele ir. Esse é Jonas. E Deuteronômio 4 sempre ficou claro que para os israelitas, que eles tinham que servir de luzeiros às outras nações, e Jonas é mais um que não cumpre isso, como eu e como você. Também, muitas vezes, temos dificuldade sim, de sermos luz, de falarmos do Evangelho. Jonas, ele desejava, sabe o que? Ver a total destruição dos ninivitas, e não a salvação deles. Olha só, gente, falando um pouquinho também a respeito da cidade de Nínive, resumidamente, Nínive, sendo a capital da Síria, né, era a maior cidade do mundo naquela época. A Bíblia fala que era uma cidade enorme, muito grande. A enormidade da cidade é um fato tão importante que o próprio livro de Jonas destaca que a cidade era grande 3 vezes. Está lá no capítulo 1, versículo 2, capítulo 3, versículo
capítulo 1, versículo 2, capítulo 3, versículo 2, e no último versículo, no capítulo 4, versículo 11. Nínive era a cidade mais perversa, era a cidade mais violenta, e era a cidade mais rendida ao pecado daquele tempo. Nínive era o maior antro da maldade, da violência e da feitiçaria da época. No tempo de Jonas, o inimigo mais temido era a Síria. Esse poderoso reino estava nos dias daquele rei, no qual Jonas profetizou. Nínive tornou-se famosa por sua crueldade. Seus métodos de tratar os vencidos incluíam decepar as mãos, vazar os olhos e o esfolamento, que era quando eles pegavam as vítimas e atirando a pele assim, ó. Era algo terrível, e todo mundo conhecia os ninivitas. Eles eram maus. Aí eu fico imaginando Jonas coçando a cabeça e falando assim: eu tenho que pregar para eles, eu tenho, Deus, que levar a tua palavra para eles. Então vejam vocês que Deus, ele envia Jonas para a região mais tenebrosa do mundo e da época. Na lógica do profeta Jonas, se Nínive fosse destruída, obviamente não iria destruir Israel, que era seu povo. Por isso Jonas não está muito interessado de pregar lá. O que Jonas queria é que os ninivitas morressem. Olha só, Deus, ele não apenas envia Jonas a Nínive, mas o envia para uma missão específica. A missão que Deus deu para Jonas é clamar contra Nínive. Está no versículo 2. Jonas recebe essa missão de denunciar o pecado de Nínive e anunciar contra os ninivitas o juízo do Deus Todo-Poderoso. Conforme o versículo 2, a ordem de Deus a Jonas é: Jonas, vai lá e clama contra ela. Gente, certamente Nínive seria o último lugar do mundo que Jonas gostaria de ir como missionário. Ele não queria isso. Conhecia que aquele povo era maldoso, inimigo do povo dele. Falando disso aqui, trazendo aqui para a gente entender mais ou menos, ir para Nínive era a mesma coisa que pedir a um membro do Talibã levar uma mensagem de salvação para o presidente dos Estados Unidos. Para aqueles que gostam de futebol, seria a mesma coisa que colocar a camisa do Palmeiras e falar assim: vai lá no meio da torcida do Corinthians e dá uma palavrinha para eles lá. Era a mesma coisa. Era mais ou menos a mesma ideia. Não faz sentido. Eu não vou lá, eu não sou louco. Essa é a luta de Jonas diante de Deus. Essa é a luta desse homem. E eu chamo a atenção de vocês para falar agora a respeito da fuga de Jonas. Conforme o versículo 3, nós vemos que Jonas, com aquela atitude dele, ele foi um homem que claramente desafiou a Deus. Desafia Deus. O versículo 3 diz que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido para aquela cidade portuária chamada Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis. Mas olha agora o que o versículo fala: para longe da presença do Senhor. Jonas conhecia a majestade do Deus que ele servia, mas em vez de Jonas obedecer a Deus, sabe o que Jonas faz? Ele se dispõe, mas para fugir, ou tentar fugir de Deus. Olha só, mais ou menos, para a gente compreender aqui o que aconteceu. Jonas é um homem de Gat-Hefer, que é aquele local, um círculo vermelho aqui embaixo, e Deus fala assim para ele: Jonas, vai lá para mim, então, pregar a minha palavra. Aí diz o texto que Jonas se dispôs, mas para ir para onde? Lá para Tarsis. Olha, gente, o mapa. Olhando no mapa aqui parece perto, mas vejam que é o lugar oposto. Jonas, vai para Nínive. Ele se dispôs,
mas foi para Tarsis. O mesmo tempo em que o universo inteiro se curva diante da palavra majestosa de Deus, sabe o que Jonas faz com essa conduta aqui? Ele desafia Deus. Vai para Nínive, Jonas. Não vou não, eu vou lá para Tarsis. Eu vou para um lugar mais remoto, mais distante, local mais afastado que tem. Para Nínive eu não vou não. Foi isso aqui que ele fez. Foi isso aqui, gente, que ele fez. Eu vejo que Jonas é o único que não obedece a Deus. Porque quando nós lemos o livro, eu vejo que Deus manda a tempestade ir atrás de Jonas e o mar obedece. Deus manda o peixe apanhar Jonas e Jonas é tragado. Deus fala ao peixe e o peixe vomita Jonas. Tudo obedece a Deus. Tempestade, peixe. Deus manda um verme cortar a planta e o verme prontamente obedece o comando de Deus. Tudo obedece a Deus, menos o profeta, menos o homem a quem Deus comissiona e chama. Ele desobedece. Mas uma pergunta: por que Jonas decidiu não ir para Nínive? Mas por que ele decidiu ir para Tarsis? Eu vejo, gente, que pelo menos por duas razões. A primeira razão pela qual Jonas decide ir para Tarsis e ele não vai para Nínive é porque Tarsis ficava lá no fim do mundo. Esse mapa que vocês acabaram de ver, quando ele toma aquele rumo de ir para Tarsis, Tarsis era o fim do mundo, era muito longe. Tarsis era uma cidade fundada, que havia sido fundada pelos fenícios, na costa do sudoeste da Espanha, ficava na Espanha, Tarsis. Tarsis ficava em uma região mais remota, como nós vimos ali no mapa, mais distante do planeta daquela época. Tarsis era o último e mais longe lugar conhecido, onde os navios poderiam levar Jonas, e é justamente para lá que ele vai. Só para a gente ter um pouquinho de ideia da distância de Tarsis, a viagem para Tarsis durava, sabe quanto tempo? 1 ano. Vou fazer um cruzeiro. O Jonas não está nem aí não. Para Nínive eu não vou, eu vou para Tarsis. 1 ano viajando. Essa era a ideia dele. Mas para lá eu não vou. Para chegar em Tarsis ele ia viajar 1 ano. Para vocês terem ideia de como Tarsis era o fim da linha, era o fim do mundo. É como se eu chegasse aqui para vocês e falasse assim: eu vou lá para o fim do mundo. Eu estou querendo dizer o quê? Eu vou para um lugar bem longe, que não dá para descrever. Que coisa, gente. Jonas pensou que pudesse se colocar fora da jurisdição de Deus. Jonas achou que ele indo para um lugar distante, que era Tarsis, eu acho que lá está fora da jurisdição de Deus. Ele achou. Tarsis ficava na direção oposta de Nínive. Vai para Nínive, Jonas. Ele foi para Tarsis. Essa foi uma das razões pela qual Jonas decide ir para Tarsis e não para Nínive. Mas a segunda razão está aí. Por que Jonas decidiu ir para Tarsis? Porque Tarsis ficava no lugar onde a palavra de Deus ainda não tinha sido anunciada. Lá em Isaías 66, 19 fala isso. A palavra de Deus ainda não tinha sido anunciada lá. Jonas pensou que jamais seria incomodado indo lá para Tarsis com a voz de Deus ao chegar lá. Aqui mesmo a palavra não chegou, eu vou para esse lugar, não vou ser incomodado com nada. Ninguém vai me falar de nada aqui. Então aqui em Tarsis eu vou estar tranquilo. Olha só, gente, o homem que deveria falar a palavra de Deus, sabe o que ele está fazendo? Ele quer distância da palavra. Esse é Jonas. Vocês conseguem entender como que muitas vezes nós somos exatamente o personagem do qual eu estou falando aqui essa noite? Como que muitas e muitas vezes nós somos Jonas? Você é discípulo de Jesus, você entendeu o Evangelho? Vai lá e seja luz para quem?
Deus está mandando ir para lá, eu vou para cá. Deus manda a gente ser luz, está lá em Filipenses 2,15, para a gente resplandecer como luzeiros do mundo. As pessoas que não conhecem o Evangelho têm que olhar para a nossa vida e falar, esse tem Jesus. Com a nossa conduta, com a nossa ética, com a nossa vida, o nosso testemunho, as nossas palavras, enfim. Mas na verdade as pessoas veem o contrário. Essa é que é a verdade. Eu vejo perfeitamente como que nós somos parecidíssimos com Jonas. E quando nós lemos o livro de Jonas, nós temos a tendência de criticá-lo. Nós achamos um absurdo mesmo a postura que ele tomou de não ir para Nínive, ir para um lugar do outro lado do mundo, que era Tarsis. Nós achamos estranhos mesmo. Nós queremos criticá-lo, mas é exatamente esse personagem que nós somos. Nós somos o Jonas. Conforme o versículo 13, então, gente, olha só o que nós aprendemos. Conforme o versículo 13, da desobediência de Jonas, que fala que ele se dispôs, mas para ir para o outro extremo, nós aprendemos que Jonas é um homem que desce vertiginosamente na vida. Ou seja, ele desce muito rápido na vida. Vamos acompanhar um pouquinho isso aqui. Olha o versículo 3 então, o que fala. Vamos ver. Preste atenção nisso aqui, gente. Eu achei muito interessante isso aqui do versículo 3. Quando uma pessoa, ela se rebela contra Deus, quando uma pessoa se afasta de Deus, a tendência dela é descer rapidamente. É abismo. Estão virando as costas para Deus, a tendência é cair. É o que acontece com Jonas. E isso, se nós não estivermos firmes em Cristo, nos alimentando diariamente da palavra, a tendência é essa. Esse Jonas que eu estou falando aqui, que é um homem que desce muito rápido na vida, pode ser eu, pode ser você. Olha só o que aconteceu com ele, como que ele desce rápido. Versículo 3. Olha o que diz o texto. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Olha a parte que está grifado ali. E tendo descido a Jope, que foi a cidade lá onde ele ia pegar o navio para ir para Tarsis. Olha só. Vai desobedecer a Deus, não vai cumprir a ordem de Deus. Ele desce para Jope. Olha como que é a vida de uma pessoa que está se rebelando contra Deus, que não quer nada com Deus. Na rota da desobediência, Jonas, ele faz uma viagem de descida muito rápido. Olha só, eu não falei que ele morava lá em Gat-Hefer? Quando ele recebe a ordem de Deus, ele está lá, Gat-Hefer. Quando diz o texto que ele desce para Jope, então ele, de Gat-Hefer, onde ele morava, diz aí o versículo 3 que ele desceu para Jope. De Jope, ele pega o navio, ele desce ao navio. Ao entrar no navio, ele desce no porão do navio. É o que o livro de Jonas fala. Do porão do navio, ele desce para o mar. Do mar, ele vai para as regiões profundas do mar. Os teólogos acreditam que antes do grande peixe tragar Jonas, ele chegou aí no fundo do mar. Olha como que é a vida de uma pessoa que não quer nada com Deus, que não quer nada com o Evangelho. Como é perigoso isso aqui, porque Deus me chamou para ser luz, para ser luzeiro. Quando eu falo, não quero, Senhor, toma cuidado. É a ideia de sermos missionários, é a intenção do nosso trabalho aqui. De nada adianta, gente, nós estarmos aqui semana após semana, legal a minha presença lá, Deus está me abençoando. Se questiona. Como tem sido a nossa vida em relação ao Evangelho? Será que essa palavra queima o nosso coração? Será que a nossa vida com Deus lá fora, no trabalho, em casa, no lazer, é vivida de fato, de verdade? Está aqui, gente, claro, como que é a vida de uma pessoa que não quer nada com Deus. A descida é certa, a descida é rápida. E das regiões profundas do mar,
esse homem vai parar? No ventre do grande peixe. Sabe o que eu aprendo com isso, gente? Eu aprendo que a escalada de uma pessoa que foge de Deus, que não quer nada com Deus, é de uma descida contínua. É isso que o texto está nos mostrando. Quando nós somos chamados para ser luz às nações que não conhecem o Evangelho, que não conhecem o Deus de verdade, como foi a ordem de Deus no Antigo Testamento, conforme Deuteronômio 4, Jonas sabia disso. Quando nós não obedecemos e nós não estamos vivendo diante de Deus, cumprindo isso, a nossa tendência é descida, é caída, é abismo. Nós precisamos entender isso aqui, gente, de uma forma clara. Gravem isso no coração de vocês, que o caminho da desobediência, o caminho da rebelião, o caminho de alguém que se rebela contra Deus é descendente, é para baixo, é solo, é abismo, porque um abismo chama outro abismo, de queda em queda. Nós vamos parar lá embaixo, de deslize em deslize, Jonas vai parar na barriga do grande peixe. São lições preciosíssimas do livro do profeta Jonas. E alguém já disse, falando disso aqui, da vida daquele que se rebela com Deus, é para baixo, é caída certa. Alguém já disse que quem conhece a vontade de Deus para a sua vida e foge dessa vontade, está percorrendo semelhantemente, igual a Jonas, um caminho para baixo. Sabe por que talvez você que está aqui agora, hoje me ouvindo, de repente você olha para a sua vida hoje e a sua vida está sem sentido? Sabe por quê? Pode ser que esteja acontecendo isso. Talvez você precisa reavaliar e rever alguns conceitos na sua vida. Se você já conhece a Cristo, se você é um discípulo de Jesus, fica aquela grande interrogação aqui, ó. Eu tenho vivido como um missionário? Eu tenho vivido como alguém que conheceu a Jesus? E que esse Jesus de verdade impactou a minha vida? Será que eu tenho levado essa palavra? Será que eu tenho falado de Jesus por onde eu vou, por onde eu ando? Essa, gente, é a grande lição do livro de Jonas. E para terminar, eu quero fazer a conclusão nessa primeira nesse primeiro sermão dessa série que nós estamos iniciando hoje. Jonas, ele se distingue dos outros profetas de Deus de seu tempo em dois aspectos. O primeiro aspecto, olha que interessante, Jonas foi o primeiro profeta a ser comissionado aos gentios. Isso aqui eu acho bastante curioso, porque os profetas de Deus foram comissionados por Deus, mas para levar a palavra de Deus ao próprio povo de Deus, a Israel ou a Judá. Quando eles começaram a pisar na bola, Jonas não. Jonas é o primeiro profeta que recebe uma missão de Deus para falar com pessoas que não conheciam a Deus. Por isso que eu disse no início que o livro do profeta Jonas é o livro missiológico do Antigo Testamento. Porque a ideia do Evangelho é ser espalhado, é ser expandido. Nós vemos isso no livro de Jonas, aonde Jonas chega em Nínive e começa a anunciar o juízo de Deus. Ele começa a anunciar a palavra de Deus. Nós vemos o quê? Que Jonas ele está sendo enviado por Deus para falar a um povo que não conhecia Deus. Então Jonas ele foi o primeiro profeta a ser comissionado aos gentios. Ele se distingue em relação aos demais nisso aqui. E a segunda questão que Jonas se distingue dos demais profetas é que ele também foi o primeiro profeta que desobedeceu ao chamado de Deus. Eu acho interessante Isaías capítulo 6, nós vemos lá que enquanto Isaías se oferece a Deus dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Jonas, o escolhido, ele foge e não quer ir. Nesses dois aspectos, ele se distingue dos demais. E a aplicação para mim e para a sua vida? Como eu já falei que em todo o Antigo Testamento, Deus jamais tinha enviado sequer um profeta especificamente a falar com as pessoas que não conheciam o Evangelho. Deus nunca tinha feito isso. Com Jonas foi o primeiro. O que nós entendemos aqui? Que a palavra, gente,
O anunciar do Evangelho, da palavra de Deus e de Jesus, tem que ser expandido às pessoas que não conhecem. Essa é a missão da igreja. É por isso que nós estamos aqui todo domingo. Essa tem que ser a nossa vida lá fora, no lazer, no trabalho. Evidentemente que as pessoas que o Igor tem a oportunidade de se relacionar lá no trabalho dele, de repente eu nunca vou ter essa oportunidade de estar perto das pessoas lá, porque quem trabalha com elas é o Igor. Ele tem essa oportunidade de falar do Evangelho para elas. Deus chamou ele para trabalhar lá, para fazer essa diferença lá. E assim é comigo, assim é com o Leonardo, assim é com o P, assim é com todos. Será que nós entendemos o que é ser? O que é fazer missão? Então, olhando para a vida do profeta Jonas, olha só, o método de Deus de enviar seu povo ao mundo, o método de Deus de enviar o seu servo às pessoas que não conhecem, em vez de trazer aqueles que não conhecem a nós, iniciado em Jonas, é o método que a igreja deve usar hoje. Tira da sua cabeça que as pessoas que não conhecem a Jesus têm que vir até nós. Eu desafio a cada um aqui, vai até eles. Vai até eles. Essa é a nossa missão. Jesus deixa isso claro lá em Mateus 28:19. Quando a palavra fala o que lá? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Quem tem que fazer discípulos? Nós, que conhecemos. Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o nosso chamado. Será que esse nosso chamado também vai ser desagradável, como aconteceu com o profeta? Muitas e muitas vezes nós lemos versículos assim: Senhor, difícil, Senhor, consigo falar do Evangelho. Gente, ninguém precisa memorizar a Bíblia na cabeça. Fala simplesmente do que Jesus fez na sua vida. Se está numa conversa com alguém ali no seu trabalho, ou seja onde for, que ainda não conhece o Evangelho, fala para a pessoa de Jesus, mas fala. Abra a sua boca. Eu fico triste que muitas vezes, a gente, ou cada um aqui sabe as dificuldades que todos nós temos. Muitas vezes a gente usa a nossa língua para falar o que não deve, para falar da vida do outro. Usa a língua para falar da vida do outro. Fala da vida de Jesus. A vida desse pode, só que desse a gente não fala. E lá em Atos 1:8, o texto lá é claro, para a gente ser testemunho. Os discípulos deveriam ser testemunho em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. Aos confins do mundo. Esse é o meu chamado. Esse é o seu chamado. Quando Jonas recebeu o chamado de Deus, para ele foi um chamado desagradável. A minha pergunta para você: será que esse chamado que Deus fez para mim e para você é um chamado desagradável? Como é gostoso poder fazer diferença na vida de alguém e simplesmente chegar diante de uma pessoa que não conhece o Evangelho e compartilhar a Bíblia e falar do Evangelho. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Edificar a vida daqueles que conhecem, desafiar a entender a ideia do Evangelho e também compartilhar Jesus com aqueles que não conhecem. Amém, gente? Amém? Aqui é muito conteúdo, eu acho que ficou claro, né? Mas a ideia do livro de Jonas é essa. Consegui falar de 3 versículos, rápido, resumido, 4 capítulos, que tem grandes lições para a minha e para a sua vida. Qual que é o meu desafio diante da aplicação para essa semana? É que você fale de Jesus para alguém. Ninguém vai estar lá. Deixa eu ver se o Igor vai falar de Jesus para alguém essa semana. Ninguém vai estar lá. Mas diante de Deus, esse é o nosso chamado. E ore pedindo para Deus fazer ferver o seu coração pela palavra, pelo Evangelho.
E que esse Jesus que transformou a nossa vida, e nós entendemos que é o único Deus verdadeiro e que merece toda a nossa adoração, que esse Jesus possa ser real na vida daqueles que não conhecem. Como que isso vai acontecer na vida deles? Vendo Jesus através da nossa. Essa é a ideia, gente. O Evangelho tem que se expandir. Jonas foi chamado para falar da palavra de Deus para aqueles que não conheciam. Nós somos chamados para isso. Por isso Deus nos salvou, para a gente fazer diferença na vida daqueles que não conhecem. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Ela é maravilhosa para a gente. Sabemos, ó Deus, do desafio que nós temos diante do Senhor. Eu sei, ó Deus, como que eu, falando de mim, pareço perfeitamente como Jonas. A dificuldade que nós temos de cumprir esse seu chamado. Eu peço que o Senhor deixe isso claro em cada coração aqui. E que o Senhor nos ajude, ó Deus. Nos capacite, nos dê poder mediante o Teu Espírito, para a gente realizar o seu chamado. Nos ajuda, Pai, a termos mais contato com a Tua palavra, aprender da Tua palavra, amar a Tua palavra, e que essa Tua palavra ferve em nosso coração, e que somente assim nós poderemos cumprir, ó Deus, na prática, o chamado que o Senhor tem para a nossa vida. Nos ajuda, Pai, a sermos missionários e falarmos da Tua palavra, não somente para os nossos amigos, mas para determinadas pessoas que o Senhor nos dê a oportunidade. Nos ajuda, Deus, nos dê sabedoria para isso. Permita para cada um aqui, ó Pai, uma ótima semana. Nos abençoe, Pai. Leve cada um em paz agora para a sua casa. E que o Senhor nos ajude, ó Deus, a amar o Senhor e falar do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.